Olá para todos, eu sou Crônio Marins e este é o 6º vídeo da série Mentes Holísticas, que está no meu canal do YouTube. O título deste vídeo, Trabalhando com Totalidades 3, implica que existem o Trabalhando com Totalidades 1 e o Trabalhando com Totalidades 2. Eu vou deixar os links diretos aqui para esses dois vídeos. Mas eu lembro que nós estamos no 6º vídeo. Então, para acompanhar a série, a melhor maneira é que você se inscreva no canal, se já não está inscrito, tá? E acompanhe pelo próprio canal. Vendo ali um vídeo por dia, sedimentando conceitos, porque aqui nós vamos tratar de alguns conceitos que foram dados, de uma maneira mais rápida, sem tantas explicações. Nos vídeos anteriores, nós temos mais especificações desses conceitos. Pois bem, nós estamos desenvolvendo um modelo para trabalhar com totalidades, porque quando você fala em totalidade, você está falando de algo que muitas vezes pode parecer impreciso, não delimitado, difuso, e isso prejudica a utilização prática do pensamento holístico. Nós, então, estamos definindo, e isto é uma definição do modelo que eu elaborei para a minha tese de doutorado, depois aperfeiçoei, nós estamos definindo a totalidade por meio de 3 elementos. É uma forma, não é nem a mais correta, nem a menos correta, é uma forma possível. O primeiro elemento, o núcleo, nós abordamos no Trabalhando com Totalidades 1, é uma descrição mais visível da totalidade de acordo com o tipo de trabalho, de acordo com o tipo de totalidade, certo? Sempre com foco variável. Todos os elementos, você tem possibilidade de variar este foco. Bem, o segundo elemento foi a temporalidade. A totalidade, ela avança do passado para o presente, então ela tem um histórico, e também ela irá para o futuro. As possibilidades desta totalidade alcançar algum estado no futuro, elas devem ser analisadas. Normalmente é o nosso objetivo do trabalho, é pensar no que será dessas totalidades, E nesse sentido, às vezes, nós temos até um propósito, nós temos um desejo de mover essa totalidade para um determinado estado. Pois bem, além da temporalidade e do núcleo, nós temos o terceiro elemento que a gente está aqui nesse vídeo para estudar melhor, que eu chamo de influência. Toda totalidade gera influência. As totalidades físicas geram influências, como o campo elétrico, o campo magnético. Eu até usei a palavra campo na minha tese e acabei mudando para influência para que não pareça que só os elementos físicos e inorgânicos têm campos. Mas existem campos humanos? Claro que existem. Porque os campos são ideias, são conceitos, são elaborações mentais. Então, se existem campos físicos que nós podemos medir, existem campos humanos que nós podemos sentir. O psicólogo alemão Kurt Lewin, já na primeira metade do século XX, fez um trabalho muito interessante sobre essas possibilidades dos campos sociais. Na descrição do vídeo eu vou dar algumas referências sobre esse trabalho do Kurt Lewin. Mas no nosso caso, nós vamos falar de influências que podem ser mistas. Ou seja, numa totalidade você pode ter elemento físico, elemento orgânico, elemento mental. É óbvio que hoje as ideias, por exemplo, geram influências fenomenais. As mídias, a internet facilita que determinadas ideias, algumas até esdrúxulas, cheguem a milhões e milhões de pessoas e causem influências importantes. Então é bom verificar que toda e qualquer totalidade tem influência, e esse elemento merece ser considerado como um elemento constitutivo principal, junto com os outros dois, o núcleo e a temporalidade. Bem, para especificar melhor essa questão do foco variável aplicado às influências, vamos olhar nos nossos exemplos que nós já desenvolvemos com relação aos outros elementos. Então vamos lá para o tigre, voltemos ao tigre, o nosso tigre adoentado, numa jaula ali no zoológico, um espaço no zoológico, sendo cuidado por um veterinário. Qual a influência do tigre? A influência imediata vai se dar
né, com aquelas pessoas que lidam no dia a dia com o tigre. Quem alimenta o tigre, quem dá banho no tigre, limpa o tigre, certo? Quem vai dar remédio para o tigre. O veterinário vai ter que observar estas influências e até orientar, né, estas outras totalidades, esses outros elementos aí, né, do problema, como tratar com esse tigre. Agora, né, mesmo o veterinário pode considerar o tigre de acordo com uma influência maior. O tigre pode ser um elemento que caracterize o zoológico, certo? O zoológico de um país e que haja poucos zoológicos, poucos tigres em zoológico, né? Então ele pode ser um símbolo para aquele zoológico. Então ele influencia a comunidade. Ainda mais hoje, né, em que assuntos como preservação ambiental, como defesa dos direitos dos animais, né, são tão considerados. É óbvio que nós temos que verificar, né, como que esse tigre está influenciando neste sentido, tá, o renome do zoológico. O veterinário pode ter que se preocupar com isso também. Mas se o veterinário, de qualquer maneira, tem um trabalho bem restrito com o tigre, um ecologista pode ter um trabalho que, por natureza, é mais amplo. Então, para este ecologista, né, o tigre, assim como a onça-pintada, o nosso exemplo mais brasileiro, né, tem que ser ligado a um território. A totalidade, animal e território, é uma totalidade aqui indissociável, né? Esses animais são territorialistas. Então, o que eu quero com relação ao trabalho com este tigre mais território? Eu quero analisar, tá, qual é a influência com outras espécies, por exemplo, né, as espécies caçadas pelo tigre. Bem, se for isso, eu tenho um campo de influência que vai estar espacialmente até dentro do território mesmo, certo? Só que eu posso querer observar, querer estudar, né, o efeito do tigre mais território perto de outros territórios, em ambientes maiores, no sentido de preservação, tá? E nesse sentido também, se houver uma cidade próxima, um ambiente de humanos, é óbvio que a presença de um tigre nas proximidades vai causar alguma influência, algum tipo de alarme. E isso vai ter que ser estudado, correto? Porque se o tigre está no topo da cadeia alimentar, nós sabemos que existe um animal que pode servir de alimento ao tigre, mas que pode eliminar o tigre. E esse animal é o ser humano. Bem, saindo do tigre, né, vamos ali para o casal. O casal que está sofrendo ali, né, uma auditoria da Receita Federal. Né, o auditor ele pode considerar influências, tá, muito pequenas, quase negligenciáveis, né, do casal com o exterior, porque é no sentido econômico. Só que, de repente, o auditor pode estar interessado em saber dos relacionamentos que esse casal tem com profissionais liberais. De repente, esse casal tomou emprestado ou emprestou dinheiro para outras pessoas, né, ou para entidades financeiras. E o analista, nesse sentido, o auditor, pode querer informações sobre isso. Então, nesse sentido, o campo ali, a influência, mesmo somente econômica, se amplia. Agora, se o trabalho com o casal está sendo realizado pelo terapeuta de casais, olha quantas influências ele pode ter que considerar. Influência com os filhos, influência com as famílias, influência com os círculos de amigos. E conforme o casal, né, com a própria sociedade. Por quê? Alguns casais formados por artistas, esportistas, políticos, influenciam muito, né? Eles são os famosos, influenciam muito a sociedade. Às vezes querendo, inclusive fazem questão disso, às vezes não querendo. Eles querem privacidade, mas fazer o quê? Tá? A sociedade tem interesse na vida desse casal e esta influência que o casal tem, né, no restante da sociedade pode gerar problemas internos no relacionamento do casal. Isso tudo o terapeuta vai ter que considerar. Finalmente, um programa, né, de empresas é o nosso terceiro exemplo. Um programa de saúde, um programa de preservação. Pode ser uma empresa, né, pode ser uma instituição pública. Então, nesse sentido, pode haver uma influência pequena, apenas no entorno, no ambiente próximo, né, dessa instituição, ou pode haver uma influência ampla.
às vezes a empresa, às vezes a instituição pública quer ser, né, um fator multiplicador daquele programa, inclusive para depois poder utilizar, tá, essa informação, esse dado para dizer, olha, se hoje outras pessoas estão fazendo a mesma coisa que nós fazemos, é porque nós começamos. Isso é muito bom, né, para uma empresa, isso é muito bom para uma instituição pública, né? Então esse grau de influência, uma influência positiva, pode ser inclusive propósito. E aí o estudo vai ter que considerar isso. Pois bem, então nosso modelo é esse que está aqui apresentado, né? Nós temos núcleo, temporalidade e influência diretamente relacionados. Dependendo de um, né, os outros acabam se modificando também. Então as definições, elas têm que ser conjuntas, correto? Tudo bem. Acabou por aqui? Não. Nós ainda temos uma coisa muito importante a falar sobre o modelo. Mas antes de falar sobre esta coisa, que é o elemento humano que observa a totalidade, nós temos que falar da importância, né, deste fator humano, né, no pensamento holístico. Isso é fundamental para a nossa concepção de holismo, e nós vamos tratar isso no próximo vídeo. Depois a gente termina com o modelo, né, trabalhando com totalidades 4. Muito obrigado, novamente se inscreva no canal, apoie o projeto, certo? E até o próximo vídeo.